Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Braz já está aqui em Lisboa tentando contratar o reforço misterioso do Mengão. E hoje cai o tabu contra o São Paulo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui no futebol português e sobre o futebol europeu de uma forma geral. Vamos lá, pessoal. Ontem já foi noticiado aí por todos os meios de comunicação. Marcos Braz e Bruno Spindel embarcaram do Brasil aqui para Portugal para coletar reforços para o nosso time do Mengão. Nós temos hoje, sem sombra de dúvida, o melhor time do Brasil. No entanto, isso não é verdade quando falamos de elenco. O elenco precisa, sim, de reforços. Braz e Spindel e a diretoria do Flamengo, sabendo disso e sabendo que a janela europeia fecha no dia 31 de agosto e abre para o Brasil no dia 1º de agosto, já estão aqui pela Europa, chegaram ontem aqui a Portugal, já tem cenas deles chegando aqui no aeroporto de Lisboa, né? E dois destinos nós sabemos bem quais são, né? Um é o Thiago Mendes, né? Eles devem ir à França conversar com o Juninho Pernambucano para a liberação desse jogador. O outro é a Inglaterra, né? Devem ir a Londres conversar com o Chelsea a respeito do empréstimo do Kennedy ao Mengão. Esses nomes vocês não sabem, já sabem. Porém, o Marcos Braz disse que teria um terceiro reforço, que está em negociação com o terceiro clube para trazer um terceiro reforço para o Flamengo. Né? Enfim, Thiago Mendes e Kennedy nós já sabíamos anteriormente, ele já tinha declarado de própria voz que seriam esses jogadores. Naturalmente, se eles pegaram o voo, é porque alguma coisa está adiantada em relação a isso, eles vão tentar fazer as tratativas finais. Porém, tem mais um jogador e, né, se a gente analisar o elenco do Flamengo, eu já fiz isso algumas vezes com vocês, né? Nós temos na volância, por exemplo, onde joga o Thiago Mendes. Nós temos Arão, Diego, Hugo Moura, João Gomes, Thiago Maia, Pires da Mota. Temos 6 jogadores, né? O Thiago Maia seria o sétimo. Para frente de ataque, né? Nós temos Bruno Henrique como segundo atacante. Bruno Henrique, Vitinho e Michael. O Kennedy seria o quarto jogador para uma posição. O Thiago Mendes seria o sétimo jogador para 2 posições. Não vejo como essa a principal deficiência no elenco do Flamengo. Vejo como principal deficiência o que a gente acabou sentindo na pele enquanto houve Copa América no Brasil, né? Que foi a questão dos reservas imediatos para Everton Ribeiro e Arrascaeta, porque não existem esses jogadores. Quando esses 2 jogadores não estão em campo, há de se fazer alguma improvisação, como foi feito muito a questão do Vitinho e Michael, que não são armadores de fato. E aí 2 nomes surgem com muita força, né? 2 nomes são os nomes especulados aí no Brasil para jogadores que poderiam fazer e executar essas posições, né? Talvez como titulares, talvez como reservas, mas ingressando no elenco do Flamengo e tornando ele muito mais forte. O primeiro nome especulado é do Rafinha Alcântara, né? Rafinha Alcântara, para quem não sabe, é brasileiro, nascido na Espanha, cria aí das canteiras do Barcelona, das divisões de base do Barcelona, teve contrato com o Barcelona de 2011 a 2020, ele tem 28 anos, seu contrato com o Paris Saint-Germain, que é o seu atual clube, vai até o final de 2023, né? Então ele teria mais 2 anos de contrato, né? Jogou no Barcelona de 2011 a 2020, né? Com 52 jogos pelo time principal, 8 gols. Foi emprestado algumas vezes para o Celta de Vigo em 2013 e 2014, fez 32 jogos, 4 gols.
Em 2018, foi para a Inter de Milão, fez 17 jogos e 2 gols, e recentemente foi ao Paris Saint-Germain, né? Enfim, desde 2019 fez só 23 jogos, não é tão utilizado assim pelos técnicos que passam pelo Paris Saint-Germain, então há uma possibilidade aí do repatriamento do Rafinha Alcântara. Rafinha Alcântara, que já declarou que tem muita vontade de jogar no Brasil, né? Enfim, cresceu na Europa, viveu na Europa, mas ele, como seu irmão Thiago, são 2 jogadores que já declararam aí, são filhos do nosso ex-tetracampeão mundial Mazinho, que jogou aqui pela Europa, jogou no Brasil, no Palmeiras e no Vasco. Então pode ser uma das alternativas, né? Dependendo aí do que o Paris Saint-Germain possa cedê-lo. Outro é o uruguaio Gastón Ramírez, né? Gastón Ramírez, jogador de seleção uruguaia, tem 30 anos, jogou as últimas 5 temporadas como titular do Sampdoria, um jogador de perna esquerda, um jogador extremamente habilidoso, jogador muito bom na cobrança de faltas, né? A carreira dele começou no Peñarol, de 2008 a 2010, fez 42 jogos, 8 gols, foi vendido por 3,6 milhões de dólares ao Bolonha, onde jogou de 2010 e 2012, fez 58 jogos e 12 gols. Foi vendido de forma milionária por 15 milhões de euros para o Southampton, na Inglaterra, onde ele ficou de 2012 e 2016, fazendo 48 jogos, fazendo 6 gols. Nesse meio tempo, enquanto ele jogava no Southampton, ele jogou no Hull City, fez 22 jogos e 1 gol, e jogou no Middlesbrough, da Inglaterra, fazendo 18 jogos e 7 gols. Né? Teve o passe livre do Southampton depois disso. O Middlesbrough assinou um novo contrato com ele, onde ele fez 24 jogos e 2 gols, e depois a Sampdoria, por 6,3 milhões de euros em 2017, adquiriu os direitos econômicos do Ramírez, né? Jogador aí com vasta passagem pela Europa e com um número muito grande de jogos, que também foi oferecido ao Flamengo. Dele, a gente sabe que o Renato Gaúcho, quando esteve no Grêmio, se conversou bastante também. Então, enfim, o Marcos Braz disse que veio atrás de 3 opções, 2 a gente já sabe qual é, acho que em posições que o Flamengo talvez nem necessite tanto assim de jogadores, né? Mas enfim, estão em voga aí, se vierem vão ser bem recebidos. E essas 2 especulações de 2 meias, 2 grandes meias do futebol europeu que podem ingressar aí ao time do Flamengo, né? Achei muito estranho o fato do Marcos Braz e o Bruno Spindel começarem aí por Portugal, né? Enfim, não tem nenhum jogador especulado aqui que esteja no futebol português, né? Enfim, voos para a França direto para Paris tem todo dia, voos para a Inglaterra tem todo dia também. Tudo bem, eles devem estar numa quarentena agora em Lisboa para cumprir as regras de distanciamento social, mas não se assustem se porventura vier uma novidade totalmente diferente da que são especuladas aqui de Portugal. Um craque do futebol português, uma pessoa que esteja mais ou menos por aqui. Seria Davi Luiz, que tinha, que se falava muito numa negociação com o Benfica e não se concretizou, né? Enfim, seria um jogador para uma outra posição no futebol português? Não sabemos ainda. Assim que eu souber, assim que eu ouvir rumores na imprensa portuguesa, estarei fazendo um vídeo em primeira mão para vocês. Tão importante como isso, pessoal, é hoje o nosso jogo contra o São Paulo, né? Um tabu amargo aí de 4 anos, né? Já ganhamos títulos aí tendo o jogo final com uma derrota para o São Paulo, já tivemos a eliminação na Copa do Brasil na edição passada da competição, com 2 derrotas, né? Uma muito amarga no Maracanã, onde o Hugo falhou, teve uma falha grotesca ali, onde o São Paulo conseguiu a vitória. O jogo na final do Brasileiro também tivemos 2 falhas incríveis do goleiro Hugo, né? E queria falar primeiro os relacionados do Mengão para esse jogo, né? De goleiros, Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo. Laterais direitos, Isla, Mateuzinho e Rodinei. Na zaga, Rodrigo Caio, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Lateral esquerda, Felipe Luiz e René.
Na volância, Arão, Hugo Moura, Diego, João Gomes e Thiago Maia voltando. No meio do campo, criativo, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Vitinho, Michael, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Muniz e Vitor Gabriel, finalmente sendo relacionado também. Enfim, São Paulo não se sabe ainda se vem com um time misto ou não. São Paulo que faz uma campanha muito ruim no Brasileiro, estreou em casa, empatando de 0-0 com o Fluminense. Foi a Goiânia, perdeu do Atlético Goianiense de 2-0, foi ao Mineirão, perdeu do Atlético Mineiro de 1-0, em casa recebeu a Chape e apenas empatou por 1-1. Foi a Vila Belmiro jogar com o Santos, perdeu de 2-0 também. Recebeu o Cuiabá em casa, empatou de 2-2. Até então só tinha 2 pontos, estava ali na rabeira da tabela do Brasileiro. Foi ao Ceará, conseguiu até um certo bom resultado, empatando com o Ceará em 1-1. Foi ao Itaquerão, empatou com o Corinthians de 0-0. Perdeu em casa do Bragantino de 2-1. Fora de casa, aí teve seu primeiro grande resultado, seu primeiro bom resultado em toda a competição, depois de 10 rodadas. Ganhou do Internacional de Porto Alegre em Porto Alegre, conseguiu uma vitória sobre o Bahia em casa de 1-0, mas na última rodada perdeu para o Fortaleza em casa por 1-0 também. Então, São Paulo tem 11 pontos, ele está lá também na segunda metade da competição. Dizem aí que talvez ele poupe os jogadores para as competições mais difíceis e que talvez ele ainda tenha a chance de buscar um título, que é a Copa do Brasil. Quarta-feira, o São Paulo joga o primeiro jogo contra o Vasco na Copa do Brasil. Enfim, na Libertadores tem o arquirrival Palmeiras, então me parece que já existe uma corrente dentro do São Paulo pedindo pelo menos que provisoriamente o São Paulo use jogadores de reservas. Então, o São Paulo pode vir com um time reserva aqui, nós podemos entrar com força máxima e acho que é uma grande oportunidade de cair esse tabu. Você pode argumentar comigo aí, mas flamenguista em Portugal, 3 pontos são 3 pontos em qualquer jogo. Porém, acho que seria muito legal que a gente pudesse quebrar esse tabu, porque na Libertadores existe um outro tabu. O nosso adversário Olímpia do Paraguai, nós nunca ganhamos deles na Libertadores. São 6 confrontos na Libertadores, 4 empates e 2 derrotas. 2 eliminações para o Olímpia nós sofremos, em 2 Libertadores diferentes, e pegamos eles na fase de grupo. Nossa primeira Libertadores em 81. Um jogo foi 0-0 no Paraguai, outro 1-1 no Maracanã. Então, nem o Flamengo de 81, nem o Flamengo de Zico conseguiu ganhar do Olímpia no Maracanã. Então, apesar do Olímpia ser o adversário mais fraco que poderíamos pegar nas quartas de finais da Libertadores, existe ali um tabu também. Acho que vencendo hoje contra o São Paulo já cai o primeiro tabu e os jogadores, de certa forma, irão mais confiantes em enfrentar o Olímpia. Por isso que eu acho que é de fundamental importância esse jogo, que a gente aproveite a oportunidade que o São Paulo não está tão bem das pernas e que a gente termine com esse tabu, que a gente ganhe bem o São Paulo hoje, para que a gente possa continuar a perseguição ao Palmeiras, que ontem ganhou do Fluminense de 1-0. Enfim, ainda tem muito brasileiro pela frente. O Flamengo foi muito prejudicado pela Copa do Brasil, tirando aí seus principais jogadores do time titular durante muitos jogos. O Palmeiras aproveitou, abriu aí, mas nada impede que o Flamengo corra atrás disso. Porém, também é importante para a moral do time, para que vá contra o Olímpia sem nenhum fantasma de tabu, sem pensar que pode ser prejudicado pelos resultados passados e passar ao Olímpia e conquistar de novo os 3 campeonatos esse ano. Lembro que esse time do Flamengo conquistou 73% dos títulos disputados desde 2019. Em 2019, o Flamengo disputou 18 títulos e ganhou 12, perdendo apenas 6 títulos, que a gente coloca aí títulos talvez de menos importância, a Taça Guanabara de 19 e a Taça Rio de 2020, e títulos que o Flamengo não costuma disputar como Mundial. Competições que o Flamengo foi eliminado mesmo, assim, competições recorrentes e importantes, foram 2 Copas do Brasil e 1 Libertadores. O restante, até agora, pessoal, nos últimos 2 anos e meio, o Flamengo ganhou absolutamente tudo. Por isso, eu acho que é muito possível que o Flamengo conquiste mais um brasileiro, sendo aí o 3º brasileiro seguido.
uma Copa do Brasil que não ganhamos desde 2014, 2013, melhor dizendo, e uma nova Libertadores, formando o tri da Libertadores, 2 aí no espaço de 3 anos. Vejo o Flamengo com total condição de ganhar esses 3 títulos e disputar o Mundial com o Chelsea no final do ano no Japão. E você, meu amigo, o que você acha? Coloque aqui nos comentários. O Flamengo tem condição de ganhar esses títulos? E em termos de reforços, pessoal, quem são os reforços que você gostaria que o Braz, que já está aqui em Portugal, já está hoje aqui em Lisboa, que ele fosse atrás? Coloque aqui nos comentários também. Você que não se inscreveu no vídeo, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Não deixe de acionar o sininho para receber notificações diárias falando do nosso Mengão. Aquele abraço. Tchau, tchau.